Fala aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cleiton Tenório e hoje a gente vai ver um pouquinho sobre os ácidos nucleicos. Como ele é formado, qual a sua finalidade, o porquê do nome, são algumas das perguntas que nós vamos tentar responder nessa aula. Então, basicamente, a palavra ácidos nucleicos está vinculada a dois fatores. O primeiro é o de caráter ácido, que essas moléculas elas apresentaram no início de sua pesquisa. O segundo é que elas se apresentavam no núcleo das células, então elas eram densamente encontradas no núcleo celular. Mais tarde, a gente vai entender que a palavra acidez adquirida ali pelas moléculas de ácidos nucleicos se dá por uma subunidade de átomos de fosfato. E a característica de estar no núcleo basicamente é vinculada a os ácidos nucleicos serem a ponte ideal para a formação dos genes que vão gerar as heranças, as características de heranças biológicas. Então, se hoje você parece com seu pai, sua mãe, com seus avós, você tem uma aparência com os seus irmãos, isso acontece por quê? Porque eles possuem heranças que são passadas ali através das gerações. E essas heranças vão lhe dar características, lhe dar ali uma aparência familiar com os seus antecessores. Basicamente, o ácido nucleico vai ser formado por três subunidades, que seria um grupamento fosfato, formado por átomos de fosfato, uma pentose, que nada mais é do que um carboidrato de 5 carbonos, tá aqui, ó, primeiro carbono, segundo carbono, terceiro carbono, quarto carbono e o quinto, e a sua base nitrogenada. A gente vai ver que na nossa molécula de DNA a gente tem um formato helicoidal. E esse formato helicoidal ele é característico da união de bases nitrogenadas. Essa fita do nosso DNA vai ser formado basicamente pela união do grupamento fosfato com a pentose, através de uma ligação que nós chamamos de fosfodiéster, vamos ver um pouco mais na frente, e os tracinhos, assemelhando-se a uma escada, seria nada mais nada menos do que ligações de pontos de hidrogênio, né, com as bases nitrogenadas do nosso ácido nucleico. Essa conformação, formada por essas três subunidades, grupamento fosfato, pentose e base nitrogenada, é o que nós chamamos de nucleotídeo, ok? Esses nucleotídeos, eles vão se associar, formando um polinucleotídeo. Esse polinucleotídeo nada mais é do que um polímero de nucleotídeos. E como a gente já viu nas aulas anteriores, vamos vincular os polímeros a um colar de pérolas, onde cada pérola seria o monômero e a união de todas as pérolas seria o polímero. Aqui está o meu polímero de nucleotídeo. Eu tenho aqui um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Ou seja, eu tenho um nucleotídeo. E esse nucleotídeo aqui vai estar ligado a um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Ou seja, eu tenho um outro nucleotídeo. Um nucleotídeo se ligando ao outro. Esta ligação é o que nós chamamos de ligação fosfodiéster. E ela é dada através da ligação da pentose de um nucleotídeo, a hidroxila presente no carbono 3, com a ligação de um fosfato de outro nucleotídeo. Então, sempre vai ser assim: pentose ligada ao fosfato, pentose ligada ao fosfato, isso no que a gente chama de direção 5'
3 linhas, ok? O que é interessante neste processo de ligação fosfodiéster é que as bases nitrogenadas elas ficam amostras, aparentes. E isso é muito interessante, porque são essas bases nitrogenadas que vão me dar características. São essas bases nitrogenadas que vão gerar ali as características no processo de transcrição e tradução, que nós vamos ver em uma outra aula. Mas vejam, a gente já viu que o meu fosfato e a minha pentose iria se ligar através de uma ligação fosfodiéster, formando a fita do meu DNA. E a minha base nitrogenada seria a escadinha, o que faria uma ligação, através de uma ligação de pontos de hidrogênio, com uma outra base nitrogenada. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Vejam, a minha pentose ela tem uma importância muito grande no processo de formação da fita do DNA. Só que nós temos alguns tipos de ácido nucleico. Nós temos, na verdade, dois. O DNA, que é o ácido, ou A, desoxi, ou D, ribonucleico, ou N, DNA. Ou no português, ADN, mas a gente utiliza DNA. E nós temos um outro tipo de ácidos nucleicos, que seria o RNA, que é o ácido ribonucleico. Qual é a diferença entre o DNA e o RNA? Mas na frente a gente vai ver que existem algumas diferenças, mas principalmente esse nome vai ser sanado a sua dúvida agora. Então vejam, o que vai diferenciar o ácido desoxirribonucleico do ácido ribonucleico, no caso do nome, seria a sua pentose. Então verifiquem. Nesta minha molécula, aqui, nesta minha pentose, eu tenho no carbono 2 e 3 duas hidroxilas. Já nesta molécula aqui, nesta pentose, eu vou ter no carbono 2 e 3 uma hidroxila no carbono 3, que é aquela que faz a ligação fosfodiéster. Então, o fosfato vai se ligar aqui. E nós temos no carbono 2 apenas um hidrogênio. Então, eu perdi um oxigênio. A molécula que perdeu um oxigênio, ela é a DES sem oxigênio ribonucleico. Então, é a ribose, né, que perdeu um oxigênio. Esta molécula aqui vai fazer parte do DNA. Já essa daqui, que está toda completinha, digamos, né, ela vai fazer parte do RNA. Então, a dúvida sobre como surgiu o nome da molécula está aí, ok? Dentro das bases nitrogenadas, nós vamos ter alguns tipos. Nós vamos ter bases púricas e bases pirimidínicas. Vejam, nós temos 4 bases nitrogenadas para formar o DNA: adenina, timina, guanina e citosina. No RNA, nós vamos ter uma diferença. A timina sai e fica no lugar dela a uracila, ok? Se vocês observarem o formato da molécula, elas são extremamente parecidas, ok? Então, no DNA eu tenho adenina, timina, citosina, guanina. No RNA eu vou ter adenina, no lugar de timina eu tenho uracila, citosina e guanina. A partir disso, a partir desses 4 nomes, dessas 4 bases nitrogenadas, eu vou formar uma infinidade de combinações genéticas que nós chamamos de genes. E aí você pode ter dúvidas quanto a essa infinidade de genes. Mas vejam,
no nosso alfabeto, nós temos apenas 26 letras. Dessas 26 letras, nós temos uma infinidade de palavras, de expressões. Então, as combinações é que vão formar a diferenciação dos genes e, consequentemente, diferentes tipos de proteínas. Dentro das bases nitrogenadas, nós temos bases púricas e bases pirimidínicas. Qual é a diferença entre as duas? Se vocês observarem, as bases púricas são formadas por dois anéis de carbono, nitrogênio e hidrogênio. Se vocês observarem, as bases pirimidínicas são formadas por apenas um anel formado de nitrogênio, hidrogênio e carbono, ok? Quem são as bases púricas? São a adenina e guanina. Quem são as bases pirimidínicas? Citosina, timina, uracila. Como é que eu vou decorar isso, Cleito? Simples. Você vai pegar as iniciais da adenina, A, igual, e da guanina, água pura. Fechou. Adenina e guanina, purina. Água pura. E o resto, Cleito, como é que eu decoro? Então, gente, vocês sabem que só tem 5 bases: adenina, guanina, citosina, timina e uracila. Se adenina e guanina, água pura, ela é purina, então o resto vai ser o quê? Pirimidina. E aí fica fácil, ok? Essas moléculas, elas vão se ligar para formar a dupla hélice, como a gente falou. E elas se ligam através de pontes de hidrogênio. Sempre, uma guanina vai se ligar a uma citosina. Então, citosina se liga a guanina, guanina se liga a citosina. E sempre uma adenina vai se ligar a uma timina. Ou uma timina se liga a uma adenina. Então, vamos lá. Adenina se liga a timina, citosina se liga a guanina. E aí a gente vai ter a nossa dupla hélice, a nossa molécula de DNA, onde a fita de DNA vai ser formada pelos grupamentos fosfato e a minha pentose, que no DNA é uma desoxirribose, e as escadinhas do nosso DNA vai ser formadas pelas bases nitrogenadas, que podem ser 4: adenina, timina, citosina e guanina, onde guanina se liga a citosina e citosina se liga a guanina, e adenina se liga a timina e timina se liga a adenina, ok? Através do que nós chamamos de pontes de hidrogênio. Gente, como a molécula de DNA é uma molécula informativa, ela é o que forma o nosso genoma, ela precisa estar protegida. Então, vejam, aqui na fita eu vou ter a proteção da pentose e do grupamento fosfato. Só que se o DNA fosse uma fita única, ele estaria com as bases nitrogenadas vulneráveis, ou seja, guanina, citosina, adenina, guanina, citosina, adenina, timina, uracila, né? Estariam, uracila no caso do RNA, estariam para fora, estariam vulneráveis. E essa ligação e formação de uma dupla hélice faz com que a molécula de DNA esteja mais protegida. Observem uma coisa aqui. Vejam que as pontes de hidrogênio, que é um processo de atração apenas, então não ocorre ligação, ocorre apenas uma atração das moléculas, certo? Vejam que guanina e citosina possuem 3 dessas interações. E adenina e timina possuem apenas 2 dessas interações. Então foi questão de vestibular isso. Vejam, em moléculas, em regiões da molécula que possuem muita guanina e citosina, o que é que acontece?
o rompimento, a abertura dessa dupla hélice, ela é um pouco mais difícil do que em regiões onde tem mais adenina e timina. Então, fica essa dica, ok? Basicamente, existem diferenças entre DNA e RNA. A primeira delas é a seguinte: o DNA eu tenho uma fita dupla, é uma dupla hélice, que ela é antiparalela. Então, vocês lembram que a gente falou do 5' 3'? Então vejam, se essa fita de DNA aqui, ela é 5', aqui seria 3'. O contrário iria acontecer com a fita antiparalela. Se aqui é 5', aqui seria 3' e vice-versa, ok? Então, nós temos no DNA uma dupla hélice e no RNA eu tenho uma fita única. Vejam que as bases nitrogenadas elas ficam vulneráveis. Por quê? Porque a gente vai ver um pouco mais na frente que o RNA ele vai servir para a síntese proteica. Então, ele sintetiza proteínas. É como se ele fosse um pedacinho, uma cópia de um capítulo do livro, que é o nosso DNA, certo? Então, se ele é somente uma cópia, ele pode ser retirado várias vezes essa cópia. Então, o DNA estando intacto, eu sempre vou ter como retirar novos RNAs. Então, o meu DNA ele precisa estar guardado no núcleo, protegido no núcleo. O RNA não. O RNA ele pode estar mais vulnerável, porque se ele for degradado, é só voltar no DNA e tirar uma nova cópia, ok? Quanto às bases nitrogenadas, no DNA eu vou ter adenina, timina, citosina e guanina. No RNA eu vou ter adenina, no lugar de timina eu tenho uracila, guanina e citosina. Tranquilo? Só lembrando novamente que o nosso DNA ele é uma desoxirribose, a sua pentose, né, porque ele perdeu o oxigênio da hidroxila. E no RNA eu tenho uma ribose. Eu tenho lá as duas hidroxilas no carbono 2 e 3 completinhas. Tranquilo? Eu espero que tenham gostado e até a próxima.